Olá, olá, boa noite. Então, fazendo uma live hoje, primeira live de 2022, com o tema de cicatrizes internas e externas. Então, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai escutando uma musiquinha, se conectando, entrando em sintonia com o nosso coração. Olá, boa noite, Ana! Que bom ter você aqui! Aguardando o pessoal chegar pra gente começar, se sintonizando. Se tiver uma aguinha aí do lado, um floralzinho pra tomar. Eu vou pegar aqui o meu floral pra tomar também. Ó, esse daqui é das sombras que eu vou tomar hoje, do celeiro. Segunda-feira, todo mundo no movimento aí, né? Mas a galera vai chegando. Então a gente vai aguardando. Você tá me escutando bem, Ana? Como é que tá? Como é que tá o som? Como é que tá tudo? Boa noite, Douglas. Me respondam se vocês estão me escutando bem, se tá tudo bem. Mandem oi, mandem coraçãozinho. Enquanto o pessoal vai chegando, vou colocar uma música aqui, tá? Se o áudio estiver muito alto, assim, do som, vocês vão me falando, tá? E aí a gente vai se sintonizando, tomando um floralzinho aqui. Oi, Gleice! Boa noite! Aguardando uns minutinhos. E aí a gente já começa de um tema que é tão forte para mim, assim, tão profundo, né? Que é falar sobre cicatrizes, que é falar sobre as nossas sombras, que é falar dessa transmutação das nossas sombras, né? Quantas coisas a gente passa na nossa vida, assim, e quantos desafios também, né? E que forma que a gente lida com isso. Então eu sempre tenho reflexões muito importantes, assim. Baixei aqui, veja se melhorou aí, Ana. Eu sempre tenho reflexões muito profundas, assim, com amigos meus, comigo mesma, né? E aí eu senti bastante o chamado em relação às cicatrizes internas e externas, que foi algo que fez muito sentido, assim, na minha vida, foi um despertar realmente, né? Para esse movimento de sair fora da caixa também, né? De olhar para outros lugares, de experienciar, de também entrar nesse lugar de transições, né? Quantas transições a gente passa, né? Quantas crises também existenciais são importantes a gente passar para a gente evoluir, para a gente se questionar, né? Se aprofundar, mergulhar dentro de si. Então, o quanto isso é muito importante, né? E uma das coisas, assim, que foi muito forte para mim, né, em relação às cicatrizes internas e externas, é em relação a essa sombra, em relação a como a gente lida com isso, né? Alguns amigos meus ou clientes falam: nossa, Kelly, mas como você é alegre, como que você traz essa vitalidade, essa vontade, né? Essa criança interior, né? Essa alegria.
E antes disso veio outras coisas, né? A gente sempre precisa olhar para esse oposto também, né? A luz e a sombra, elas estão juntas o tempo todo. E os opostos, né? E como que a gente olha para isso? É importante essas reflexões, porque não foi ensinado pra gente a questão da gente olhar para as nossas emoções, né? E aí quando a gente se depara com essas emoções que são intensas, desde esse lugar da plantinha ali, né? Vou usar a analogia da plantinha porque eu sou muito conectada com a natureza. Quem me segue sabe muito bem sobre isso, quanto eu trago a natureza o tempo todo, e que foi ela que também me ajudou nesse processo de entender as minhas transições, as minhas crises, o que eu precisava adubar, regar, cortar, podar, o que eu precisava observar, o que eu precisava cuidar para me transformar, né? E quando a gente nasce, a gente ainda é aquela sementinha, né? E que ainda essa base está sendo nutrida pelos nossos pais. E depois disso, quando a gente vai crescendo e vai trazendo esse lugar, assim, de ir para fora, né? De ser criança, de ir para a escolinha, você vai conhecendo todos o outro universo, né? Você sai da sua bolha e você começa a entrar, ver que existem outros universos, outras pessoas, outros corpos, né? Outros formatos de corpo, de pele, de tudo, né? E o quanto isso é muito importante, né? Esse lugar da gente expandir. Eu acho que a gente já começa a expandir a nossa consciência quando a gente já começa a ir para a escolinha e conhecer pessoas diferentes, né? E quando eu entrei nessa fase da adolescência, assim, é esse lugar exatamente da transição, né? Os hormônios, o corpo, tudo muda, né? E tem muito esse lugar do corpo, que eu também trago essa analogia do corpo como o nosso lar, né? E muitas vezes a gente fica nesse lugar que a gente foi inserido de algo muito estético, né? Ou padronizado. E a gente acaba gerando muitos preconceitos, entrando em várias caixinhas, né? Como eu gosto de falar. A todo momento, várias coisas estão sendo encaixotadas, né? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a todo momento, os rótulos, né? E a gente não se dá essa liberdade de entender o que é isso. A gente já começa a colocar tudo na caixa, né? E ainda existe uma sociedade que olha muito para a questão da estética, da beleza externa. E principalmente a questão das mulheres, né? Então, ali na adolescência eu já tinha essas questões com a menstruação, né? Que é sujo, que é ruim, ai meu Deus, mas por que eu sou mulher, né? E é muito interessante também ter homens aqui pra gente refletir juntos, porque nós nascemos de um útero, nascemos, né, de uma mulher. Então isso é muito importante para que a gente olhe para isso, né? Então já foi esse impacto de transição, assim, né, dos hormônios e tudo mais. E quando eu me deparei, quando as coisas começaram a ocorrer, assim, eu tive esse problema de saúde, onde eu precisei fazer essa cirurgia de apendicite, e muitas coisas mudaram na minha vida. Foi muito radical tudo que aconteceu, assim, foi muita coisa, né? Os meus pais estavam se separando, daqui a pouco eu já estava no hospital, né? E daí fazendo cirurgia que era para ser rápida, se prolongou, e tudo isso gerou uma cicatriz grande na minha barriga. E isso foi um impacto muito grande, porque, como eu falei, tem a questão da estética, principalmente com as mulheres, né? Então, imagina, para uma adolescente que está começando ali a se inserir nos grupos, né? E aquele lugar de que a gente vai começar a copiar outras pessoas também, porque é essa nutrição dessa plantinha, né? É o que a gente tem ali e a gente vai se nutrindo disso. Só que chegou no momento da minha vida que foi um impacto tão grande que no momento eu não vi minha cicatriz.
E eu acho que quando eu for falar da minha cicatriz, lembrem das cicatrizes internas e externas de vocês, que é exatamente essa reflexão que eu estou querendo trazer aqui, né? Esse lugar de o que a gente faz no primeiro momento quando a gente vê essa cicatriz, essa ferida, essa marca, né? No primeiro momento a minha mãe não deixou eu ver a minha cicatriz, porque ela achou que aquilo era muito impactante para ela, então ela achou que para mim também seria. Então, refletindo também o que a gente faz com essas marcas, né? Tem momentos que a gente não dá conta, e tudo bem, faz parte, às vezes a gente não dá conta mesmo, né? E às vezes a gente nega, esconde, né? Aquele quartinho, aquele quartinho da bagunça, né? Sempre tem um quartinho da bagunça, né? Onde a gente fala, não, agora eu não estou usando essas coisas, às vezes não quer desapegar e coloca ali, não quero olhar para isso. E tudo bem, faz parte também, né? Mas chega um determinado momento que você precisa olhar para aquilo. E foi exatamente o que aconteceu com a minha cicatriz. Quando eu olhei no primeiro momento no espelho, eu odiei aquilo que eu estava vendo, sabe? E aí eu trago também, como eu falei, das cicatrizes internas, dos nossos próprios julgamentos, dos nossos próprios preconceitos. Quantas coisas às vezes a gente aponta, a gente projeta, a gente tem esse preconceito, mas a gente fala, não, eu não sou assim. Não, né, a negação. Só que chega uma parte, como eu falei, que vai voltar, que é para elaborar, né? E quando eu trago dessa questão de elaborar, é que se eu não olho e se eu não aceito as minhas sombras, ela vai se repetir. Em algum momento, até que você comece a elaborar, até que você comece a achar formas, terapias, possibilidades, traga esse lugar mesmo, às vezes, dessa crise, né? Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não sabia como lidar e eu me fechei total no meu quarto, assim, e isso, eu tive momentos depressivos, tive pensamentos suicidas também, né? Porque uma adolescente que está na questão do corpo, a estética é muito importante, daí ela já odeia a menstruação, tem uma cicatriz na barriga, começou bullying, né? Essa coisa da transição de tipo, usava biquíni, daí ter que usar maiô, e agora que tem maiôs lindos, maravilhosos, mas antigamente não tinha isso, entende? Então nada era... Eu não me sentia pertencente àquele momento dentro da sociedade. E isso me frustrava de tal maneira que eu tive essa crise existencial. E nisso, algo que sempre foi muito forte na minha vida foi essa questão da escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de pintar. Então eu lembro que eu sempre tive muitos diários. E isso é uma das coisas que eu recomendo para os meus clientes. Tenham um diário terapêutico, é muito importante a escrita, né? Quantas coisas a gente tem na nossa cachola, a gente pensa o tempo todo e a gente precisa liberar, né? Liberar através da dança, liberar através do yoga, do esporte, de uma pintura. E a escrita tá no meio disso, né? Então, foi muito bom esse momento que eu tinha de escrever. E eu fazia muito esporte. Então, isso foi algo que foi me ajudando também a elaborar. Mas eu ainda tinha essa raiva muito contida dentro de mim. Porque eu comecei a despertar esse olhar e perceber que as pessoas estavam muito nessa parte da estética. Ainda estão. Isso eu tô falando, tipo, há 15 anos atrás. A gente ainda está olhando para a beleza externa. A gente ainda não está valorizando a beleza interna. Aos poucos, cada fichinha está caindo e a gente está vendo que é para dentro, né? É para dentro. Mas quando você está na adolescência, você fica ali, né? Sempre fora. E aí, o que os outros vão pensar? E como que vai ser isso e tudo mais? Então, foi muito difícil nessa época, assim, para mim, né?
E com tudo isso, assim, na adolescência e tudo mais, e com a questão do esporte, me ajudou muito, com a escrita, de pintar, né, de querer elaborar. Eu, com o tempo, eu ainda não aceitava o meu corpo, né, porque eu ficava muito nesse lugar da estética e da beleza externa, o tempo todo, né. E daí chegou um tempo que isso estava me machucando e eu comecei a ficar muito agressiva, porque eu falava, cara, eu não tô sendo aceita na sociedade, isso tá sendo ruim pra mim, eu me escondi o tempo todo, antes eu usava roupas curtas, eu comecei a usar só bata, então eu fui meio que me escondendo, que era exatamente o que eu sentia dos olhares das outras pessoas, do julgamento, né, do bullying, ai, nossa, que esquisita, olha o corpo dela, né, tipo, olha essa cicatriz, não... Até falava, ai Kelly, mas por que você não faz uma cirurgia plástica? E ninguém tinha essa noção, o quanto foi difícil para mim ficar 11 dias internado fazendo uma cirurgia que eu nem queria fazer, mas que era necessário para minha saúde. Imagina querer fazer uma cirurgia plástica por causa de o quê? De esconder, né? Para ninguém ver. E eu acho muito interessante a Dádivas da Terra estar aqui, Lelê, fico muito feliz. Né? Boa noite para quem está chegando, porque uma das frases que a Lê traz é eu vejo você, né? E isso é muito forte, né, falar, porque as pessoas não me viam, né? E eu pensei que eu não ia chorar, mas em algum momento isso é forte também, pra gente trazer, pra gente falar, não é uma coisa assim que foi de hoje, né? Eu elaborei há muito tempo, eu fiquei muito tempo elaborando para hoje estar vindo aqui ter essa coragem de falar sobre isso, porque dói, é um momento que a gente, é essa fragilidade que a gente precisa mostrar também. Esse momento que as pessoas não sabem o que todo mundo passa. Por isso que a gente não pode julgar. E por isso que eu fui desenvolvendo sempre esse olhar com o outro, porque eu ficava pensando, se isso acontece comigo, imagina com os outros, eu não quero que ninguém passe por isso. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui desenvolvendo algo, trabalhando em voluntariados. Hoje, por incrível que pareça, foi uma lembrança que eu tive há 7 anos atrás, quando eu fiz um voluntariado dentro do Hospital da Santa Casa, me vestindo de palhaça, levando alegria para as pessoas, que era uma forma de eu começar a transformar essa minha raiva, essa minha agressividade que eu tinha. Eu tinha uma fala muito agressiva, eu tinha esse lugar muito de um masculino muito exacerbado, né? Que a sociedade nos mostra muito esse lugar de que para você mostrar que você é capaz, você tem que ser forte, você não pode chorar, né? E tudo isso é mostrado pra gente, então eu fui meio que incorporando esse arquétipo de tipo, eu sou forte, vem aqui, que eu vou dar conta de tudo. Só que daí alguns amigos meus, amigas, chegavam pra mim e falavam, Kelly, acho que você tá falando muito palavrão. Kelly, você não acha que você tá sendo muito agressiva? Né? Então todos esses toques, assim, né? O quanto é importante a rede de apoio, né? Amigos, terapia, gente, é muito importante, né? É importante a gente também observar esse adolescente. Quando esse adolescente muitas transições que ele está passando, então vá lá conversar. Se não consegue conversar, se ele não quer conversar, vai passear com ele para tomar um sorvete, sabe? Assim, traga a presença. É isso que a gente precisa trazer hoje, é a presença, só de você estar ali presente, sem o celular, sem nada, só na presença, isso já vai fazer uma diferença muito grande para aquela pessoa, que às vezes não sabe o que está passando ali, porque é isso, são transições, né? Então foi isso que foi acontecendo e amadurecendo, e daí eu fui entrando em mais voluntariados, fui entrando dentro da periferia, e tudo isso foi me desenvolvendo muita coisa, foi me desenvolvendo esse olhar. Depois eu fui também trabalhar como menor aprendiz, e foi ali que eu vi muita potência também, minha capacidade
né? E aí eu vi, cara, é psicologia que eu quero, né? E isso me ajudou muito, assim, quando eu escolhi a psicologia, eu fui entrando no lugar, assim, de entender muito mais o que são esses olhares preconceituosos, o que é essa caixinha que o tempo todo a gente precisa desencaixotar, né? O que é esse olhar amoroso, quando a gente começa a reconhecer as nossas sombras? Isso é muito importante, sabe? O quanto, se você não consegue falar, desenha, sabe? Se expressa de alguma maneira, mas positivamente para você, porque eu decidi compartilhar tudo isso porque teve um momento da minha agressividade que isso estava fazendo mal para mim e para as pessoas que estavam ao meu redor. E eu fiz uma limpa de várias coisas assim na minha vida, né? E comecei a olhar para esse corpo. E daí, quando eu comecei a olhar para esse corpo, quando eu comecei a integrar, ver que eu também tenho essas sombras coletivas, também de julgamentos, né? Porque tem a sombra individual e a sombra coletiva. Então a gente precisa desse lugar, né? De reconhecer. Quando eu reconheço, quando eu trago a vulnerabilidade, eu tô chorando aqui, eu tô mostrando quem eu sou. E é tão importante, é tão libertador quando a gente mostra quem a gente é, né? E foi aos poucos que eu comecei a reconhecer quem eu sou e me olhar no espelho com amor, trazer esse lugar de olhar para essa cicatriz, né? Olhar com amor. E isso foi muito importante quando eu comecei a ir em rodas de mulheres. Eu lembro até hoje, assim, que foi um lugar onde eu pude me despir. A gente estava numa tenda do suor. Acho que até a Lelê estava junto. Na primeira iniciação de ginecologia natural, dos Florais da Lua, que estava iniciando aqui em Curitiba. E daí teve a tenda do suor, que é o Temascal, que é um ritual indígena, onde você entra dentro de uma tenda, que é coberta por cobertores, e você entra lá dentro e tem pedras quentes. E naquele momento, é como se você estivesse no útero da Mãe Terra, né? Que é muito quentinho, acolhedor, e tinha só mulheres. E naquele momento, algumas mulheres começaram a se despir, porque estavam ali, né? Num momento de acolhimento, num lugar de muito acolhimento, de muita proteção. E foi nesse lugar que eu decidi tirar a minha roupa também, tirar o meu biquíni, né, e mostrar a minha cicatriz. Então ali foi um primeiro momento, quando eu comecei a resgatar essa questão do ser mulher, o que é ser mulher, o que eu preciso transformar, o que eu preciso transmutar, né? Quando eu falo transmutar é sempre esse lugar da gente olhar para esse negativo e transformar em positivo, olhar para esse veneno e transformar em antídoto, olhar para isso que às vezes é essa autossabotagem e trazer essa potência, olhar para esse lugar da tristeza e em algum lugar movimentar para também transmutar. Então a gente tem esse lugar, é importante ter essas crises também, mas é isso, a gente precisa também pedir ajuda, né? Precisa desse apoio terapêutico, isso é muito importante. Então é por isso que hoje eu trabalho com mulheres, eu trabalho com ginecologia natural, eu trabalho com a psicologia, eu trabalho com a apometria, porque eu fui desenvolvendo esse lugar de acolher essa raiva, acolher essa agressividade, porque a raiva ela faz parte da nossa vida, né? O fogo, né, de impulsionar, de fazer as coisas acontecerem, assim, né? Então, que eu possa levar esse fogo, mas um fogo para vir aqui compartilhar, né? Que eu possa levar esse fogo para ir fazer outras terapias, para trazer reflexões, né? E não é que porque eu tô falando aqui hoje, que eu ainda não lido com várias outras questões em relação à raiva, à agressividade, porque o tempo todo a gente precisa olhar para isso, né? Então, o quanto isso foi importante, transformar também essa casa, né? Eu sinto que as cicatrizes, elas vieram para realmente reformar o meu lar interno.
e trazer essa chavinha do lar interno, da beleza interna, né? Não ficar muito no foco do que os outros vão pensar, ai, mas que roupa que eu tô, ai, mas eu tenho que estar linda, maravilhosa. Se você se ama, é o que importa. E é isso que eu trago o tempo todo aqui. Autocuidado, auto-amor, amor próprio, vamos lá, vamos olhar, né? Não tá fácil? Não tá fácil, a gente tem muitas coisas ainda para trabalhar, sim, e como a vida é linda, porque sempre traz um aprendizado, né? Então, quantas coisas tem nas sombras, né? E é muito importante, sim, falar das sombras, por isso que, tipo, eu achei tão desafiador para mim, assim, tipo, putz, vou falar das sombras? Caraca, como é que vai ser isso? E eu tô aqui, tipo, falando de uma forma leve, porque quando a gente integra, né, é a alquimia interior. Então, é isso, assim, né, é através dessa dança, é através dessa meditação também, foi isso que foi acontecendo, a partir do momento que eu fui acolhendo esse lugar de acolher as sombras, eu fui entrando em novas potências, é aquela faxina interna na nossa casa. E daí depois, quando você faz essa faxina, você começa a olhar detalhe por detalhe. E aí, o que dá para mudar? O que dá para fazer aqui? E aí você vai ressignificando, né? Então eu acho que é esse o movimento, sabe? E a natureza também me trouxe muito isso. O quanto nós somos cíclicas, né? A partir do momento que eu fui me conectando com as mulheres. Nós somos cíclicos, todos nós, cíclicas, enfim. Nós somos essa natureza, e a natureza, se a gente for ver, ela é o que? Ela é um padrão? Uma árvore é igual a outra? Não. Uma araucária é igual a outra? Não. Elas podem ter a mesma ali, né, características e tudo mais, mas alguma coisa ou outra ali vai ser diferente, né? E enquanto eu estava pensando assim em relação às cicatrizes internas e externas, me veio muito a rosa. Eu sou muito conectada com a rosa. A gente quer olhar bastante, né, para rosa, para o cheiro ali, para a lindeza dela, mas a gente esquece também que ela tem espinhos. Então, reconhecer esses espinhos é muito importante e traz muita potência. E é nesse lugar que eu quero daqui para frente trazer, né? Tanto que essa é uma live para falar sobre isso, para dizer o quanto isso me motivou para trazer oficinas de auto-amor, oficinas de arte-terapia. Mais para frente eu vou estar divulgando, eu vou estar fazendo um grupo de autoconhecimento e espiritualidade, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui entrando nesse lugar de integrar as sombras, era como a questão da densidade até a sutileza, né? Para hoje eu falar da sutileza, a gente também precisa entrar nesse lugar da densidade, né? O quanto o planeta Terra é denso ainda, né? Quantas coisas a gente ainda precisa transformar, né? Então, é esse o lugar que eu quero trazer, né? Esse lugar de tipo, tá, não tá conseguindo falar, vamos desenhar, tá, não tá conseguindo verbalizar, vamos dançar, vamos trazer o escaldapés, né? Vamos trazer aí um spray, um floral, um cacau para tomar, para trazer esse lugar da sutileza. Então, os apoios, né? O quanto isso é muito importante. Hoje eu conversei com várias pessoas assim e me veio